que o trust nesse cunho sucessório pode ajudar a quem tem uma offshore? O trust, Walter, é um instrumento que existe desde 1000 anos atrás, desde as cruzadas britânicas, tá? E ele é um termo muito amplo. Às vezes, no imaginário popular, tem aquele trust que é irrevogável, que é um banco trustee, que perde a administração do patrimônio. E existem esse tipo de trust. Muitas vezes são chamados de dynasty trust. Por quê? Porque muitas famílias abastadas o que fazem é pegam um quinhão do seu patrimônio, colocam em um trust irrevogável e dizem, do principal, nada jamais poderá ser distribuído. Só vai poder distribuir determinado percentual do rendimento aos beneficiários do trust. Por quê? Porque assim tu garante que tu mantém um poder aquisitivo para os teus herdeiros, por isso chama-se Dynasty Trust, para manter a dinastia familiar. Interessante. O que via, e antes, como o trust não estava na legislação brasileira, era muito difícil tu sugerir o trust, por quê? Porque tu não sabia como a Receita, numa eventual fiscalização, ia se comportar. Havia uma solução de consulta anterior à nova legislação, bem estapafúrdia, que dizia que quem recebesse rendimentos de trust era considerado renda 27,5. Então, tu tinha riscos. A lei, a 14.754 das offshores, ela trouxe luz, principalmente no caso do trust revogável, aquele que quem fez pode alterar ou pode rescindir a qualquer tempo. Porque ele diz o seguinte, olha, ele não tem personalidade jurídica, o que é verdade. Então, tu não tem que declarar o trust, tu tem que declarar o ativo subjacente, que, por exemplo, são as ações da empresa. Os beneficiários, no caso do trust revogável, tampouco precisarão declarar, só declararão quando do efetivo recebimento e quando o recebimento vai ser tratado como transmissão gratuita, que é a ITCMD se aplicável. Então, a lei ela trouxe início, meio e fim para a aplicação desse instrumento. E é o que a gente tem feito como ferramenta de organização sucessória. Algumas pessoas fazem testamento também. Tá? E o testamento era muito utilizado antes da 14.754, porque como tu não podia fazer o trust, tu não queria fazer a joint tenants pela copropriedade, sobrava o testamento. Mas o testamento ele não isenta, ele não exime do inventário. Perfeito. Só é um inventário mais célere, porque é só para homologar o documento. Mas igual teria. Por isso, na minha opinião, acho que o trust hoje, com o arcabouço legal que nós temos, ele faz mais sentido. Funciona direitinho. Eu fiquei feliz com esse planejamento acessório que a gente fez para as famílias, porque eu percebi que dentro do contrato do trust ainda você consegue colocar alguns limitadores, alguns facilitadores, cláusulas, entender objetivamente o que será considerado e quando será essa transmissão, obviamente quando do falecimento, mas tem algumas outras cláusulas lá que me pareceram bem interessantes. Então eu gostei particularmente desse instrumento do trust. E não é assim, não é complicado. Às vezes a gente fala de trust, a pessoa fala, nossa, mas eu vou ter uma offshore, investimentos exterior, vamos dar dinheiro para lá, e aí o IR, daí eu preciso ter uma empresa, aí eu preciso fazer o balanço. Gente, é simples. Não, você elabora a empresa uma vez, a gente vai entrar daqui a pouco no detalhe para saber opaca, transparente, o que mudou, assim, mas é uma vez. Você faz, depois você tem a manutenção, fazer um balanço, vai pagar imposto pelo lucro do balanço. Se tiver um trust, é um contrato que você fez uma vez só, que vai determinar como é que vai ser feito a sucessão e a transferência, sabendo, claro, quando é o fato gerador de imposto. É simples, não é bicho de 7 cabeças. E dá para estruturar. E outra coisa, não é caro, tá? As pessoas acham que, não, é muito caro, não dá para fazer. Não é.